Bom, então vamos comentar aí sobre as principais notícias de tecnologia que aconteceram na última semana. Sobre um dos hackers mais procurados aí pela polícia americana e que está trollando o FBI. Vamos falar também sobre o vazamento de dados da Microsoft. Mais de 38 terabytes de dados que foram vazados pela equipe de pesquisa da Microsoft e que foram disponibilizados no GitHub. Vamos comentar também sobre a nova estratégia do Elon Musk que pretende transformar todas as contas do Twitter em contas pagas. Todo mundo vai ter que pagar para usar a plataforma agora. Vamos comentar também sobre uma nova tendência de arte generativa utilizando inteligência artificial, que está literalmente quebrando aquele argumento que muita gente colocou de que inteligência artificial não poderia ser criativa. E vamos comentar também sobre uma nova inteligência artificial que permite traduzir vídeos, trocar a voz de vídeos e que a qualidade é excepcional. Vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, um dos hackers mais procurados aí pelo FBI, conhecido como Mikhail Pavlovich, que inclusive tá na lista da, Interpol, de pessoas que são mais procuradas, e que é uma das pessoas acusadas aí pelo governo americano de estar por trás desses ransomware. Seria uma figura central ali no desenvolvimento desses vírus. E atualmente ele vive na Rússia, de forma que seria muito pouco provável que ele seja extraditado para os Estados Unidos. E agora, nesses últimos dias, esse hacker postou no Twitter essa foto aqui, de uma foto que ele fez com a foto dele no site do FBI, com a recompensa de 10 milhões de dólares para quem entregar ele. E o cara simplesmente postou isso aqui no Twitter, fez uma camiseta com isso e postou na internet. E obviamente um monte de gente comentando aqui embaixo. Então é uma situação meio bizarra, né? Vamos ser sinceros. O cara tá sendo procurado pelo FBI, tem uma recompensa de 10 milhões de dólares para quem conseguir entregar ele, mas como ele é um hacker russo e tá atualmente na Rússia, e com certeza a Rússia não tem nenhum interesse em entregar ele para os Estados Unidos, ele tá fazendo essas trollagens e tem grande chance de que ele nunca seja pego, pelo menos se ele não sair da Rússia. Bom, e ele inclusive comentou aqui que na Rússia, o tempo é bom, o clima é muito agradável, inclusive as sanções aí que foram implantadas pelos Estados Unidos contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia fazem ele feliz. E assim, vamos ser sinceros, tem grande chance de algum software que você tá rodando no seu computador nesse momento, ou de algum jogo muito legal que você jogou aí nos últimos tempos, você só ter conseguido usar esses softwares por causa de algum hacker russo. Essa é a verdade inconveniente. Bom, e uma outra notícia curiosa aí que surgiu essa semana é o fato da Microsoft ter vazado dados na internet. Cerca de 38 terabytes de dados foram acidentalmente vazados pelo time de AI da Microsoft. E tinha, chaves privadas dentro desses arquivos, senhas e mais de 30 mil mensagens do Teams. Screenshots de mensagens pessoais de pessoas e empresas que a Microsoft está utilizando essas mensagens para treinar os seus modelos. E quem descobriu isso daqui foi a Wiz Research, que é uma empresa especializada em encontrar esses problemas de segurança envolvendo dados. Basicamente, esse time da Microsoft compartilhou no GitHub um link que, se você acessasse esse link, você poderia ter acesso a um repositório interno da Microsoft com todos esses dados. Por sorte, essa empresa conseguiu identificar esse problema, alertou a Microsoft, que conseguiu evitar que isso aqui fosse acessado por agentes maliciosos. Então são dados que vazaram na internet, mas a princípio ninguém conseguiu colocar as mãos neles. Mas isso é uma coisa bizarra. Quando as pessoas aí estão usando o Microsoft Teams para conversas no trabalho e mal sabem que essas conversas podem estar sendo vazadas na internet. Bom, e o Elon Musk agora planeja cobrar para o acesso ao Twitter. Sim, segundo o Elon Musk, talvez daqui a pouco não vão mais existir contas grátis. Todo mundo que quiser usar a plataforma vai ter que pagar por isso. Nesses últimos meses ele teve toda aquela tentativa de fazer com que as pessoas pagassem para usar o Twitter, utilizando o selo azul, e que muita gente, na verdade, pagou por isso. E segundo uma análise que foi realizada, cerca de 827 mil usuários estão pagando pelo Twitter Blue. Só que por mais que esse número pareça bastante, mais de 800 mil pessoas, isso ainda não é um valor tão alto quando a gente pensa no número de pessoas que estão utilizando o Twitter atualmente, que seriam cerca de 550 milhões de usuários mensais. Então duvido que isso aconteça, pra ser sincero, de que o único jeito de usar o Twitter vai ser pagando o Twitter Blue, porque isso seria um tiro no pé. Os caras têm lá 550 milhões de usuários mensais atualmente e apenas 1 milhão de usuários praticamente pagando para usar o negócio. Mas segundo o Elon Musk, essa seria a única forma de evitar os bots. Evitar que bots fiquem tweetando automaticamente, que é uma coisa que sempre foi um problema no Twitter e que mesmo depois do Elon Musk ter comprado o negócio, ainda continua sendo um problema. Os bots não foram embora e continuam funcionando. Então cobrar pelo uso da plataforma talvez fosse uma das únicas formas para evitar isso. Só que é uma jogada ousada.
quem diabos paga pra usar uma rede social? Então aquela velha máxima, né, de que se você não paga por uma coisa, você é o produto. E pela quantidade de anúncio que já tem nessas plataformas, ter que pagar por isso ainda é um absurdo. Bom, mas pelo menos se isso for a decisão do Elon Musk começar a cobrar pelo Twitter pra evitar os bots, bom, essa talvez seja a grande chance do Nostr dar certo, que é aquela rede social open source descentralizada, que é muito parecida com o Twitter, mas totalmente avessa pela própria tecnologia e arquitetura à censura de conteúdo. Bom, na última semana divulgaram um vídeo de um encontro que aconteceu no Senado americano, onde diversos bilionários foram lá comentar sobre a regulação da IA, né? Então, o Elon Musk estava lá, do lado do CEO do Palantir, o Alex Karp, Bill Gates também estava nessa reunião, o Sundar Pichai do Google, junto com o CEO do Hugging Face, e também o Satya, que é o CEO da Microsoft, e claro, o Mark Zuckerberg também estava nesse encontro. Então só as personalidades aí de peso lá no Senado americano discutindo sobre a regulação da IA. Então o futuro de como que a inteligência artificial vai afetar nossas vidas está sendo decidida pelo Senado americano e também pelos bilionários que eles estão convidando para ir lá. Definitivamente a comunidade open source ficou esquecida. E são esses caras aí que estão praticamente definindo como que eles querem que as coisas sejam. Mas enfim. Bom, e uma nova tendência de arte generativa criada com inteligência artificial tá circulando aí na internet. Possivelmente você deve ter visto alguma dessas imagens. Algumas imagens bem interessantes geradas por inteligência artificial que seguem um padrão. Olhem isso daqui. Que a IA utilizou um padrão gráfico e conseguiu criar uma imagem em cima disso. Olhem isso daqui, é realmente interessante. E essa daqui, por exemplo, uma vila medieval, que quando você repara na imagem, você consegue perceber que tem alguma coisa aqui. E você consegue reconhecer o que foi utilizado aqui como base para criar isso daqui? Bom, foi aquele quadro clássico, A Garota dos Brincos de Pérola. E que se a gente vê aqui realmente, né, faz todo sentido. Foi utilizado como base aqui para pintar essa imagem. E é possível criar essas imagens utilizando a tecnologia do ControlNet, que é um modelo que pode ser utilizado com o Stable Diffusion, onde você consegue passar um formato. E a IA vai utilizar esse formato para criar essas imagens. Não é nada absurdo, mas é uma coisa bem criativa. E isso mostra que é possível utilizar esses modelos de inteligência artificial para conseguir resultados bem criativos. Coisas até inovadoras que talvez nenhum pintor ou desenhista tenha tentado antes. Ok, eu sei que talvez já tenha alguns estilos parecidos com aqueles ali que foram feitos por outras pessoas antes mesmo da invenção desses modelos de IA. Mas vamos ser sinceros que essas imagens aqui são bem legais. Olha essa daqui, que coisa doida. Bom, e uma nova tecnologia de IA que entrou aí no mercado é essa conhecida como HiGen, que permite a criação de vídeos utilizando inteligência artificial e que fica com uma qualidade absurda. Você consegue criar vídeos com avatares virtuais e escrever o texto que o avatar vai falar e o resultado fica muito bom, como sei lá, esse exemplo que eles colocaram aqui. Um avatar completamente artificial falando coisas. Hey, welcome to HeyGen. This is Josh, HeyGen CEO. This is my instant avatar. Tu nunca vai dizer que isso aqui não é um ser humano de verdade falando. Bom, e esse cara aqui no Twitter, ele fez alguns testes utilizando essa plataforma. Ele fez esse vídeo aqui. Hallo. Ich nehme ein Video auf, um zu sehen, ob ich meine Rede mit Hilfe eines neuen und äußerst beeindruckenden KI-Werkzeugs in verschiedene fremde Sprachen übersetzen lassen kann. O cara falando em alemão, só que ele não fala nenhuma palavra em alemão. Na verdade, o vídeo original é esse daqui. Hello. I'm recording a video to see if I can have my speech translated into foreign languages. Inclusive, olhem o exemplo em português. Olá. Estou gravando um vídeo para verificar se consigo ter meu discurso traduzido para línguas estrangeiras, utilizando uma nova e impressionante ferramenta de IA que promete resultados incríveis e precisos para alcançar um público global. É uma coisa perfeita o negócio. Então isso abre toda uma oportunidade para a criação de conteúdo, porque esse vídeo aqui que eu tô falando agora poderia ser traduzido para outra língua, e pessoas que não falam português poderiam entender a mensagem que eu tô passando aqui. Só que o maior problema é que o preço disso daqui não é muito barato. Sei lá, tem um plano grátis aqui que você pode usar 1 minuto de crédito, ou um plano de $24 que você teria direito a 15 minutos de vídeo, ou um outro plano um pouco mais avançado de $72 por mês. Então é uma tecnologia que parece inovadora, mas que tem um custo ainda meio alto. Então, dependendo do uso que tu vai fazer esse negócio, pode não valer a pena, apesar de ser bem interessante. Bom, então essas aí foram algumas notícias de tecnologia que aconteceram aí nesses últimos dias. E a gente vê que as coisas continuam meio que iguais, né? Hackers russos fazendo coisas e não sendo pegos, bilionários definindo o futuro do mundo em encontros quase secretos e modelos cada vez mais inovadores de inteligência artificial sendo lançados. Então é isso aí. No fundo, nada de novo.